Bom, então vamos lá. Na primeira questão aqui, pessoal, ele fala o seguinte. Ele pede, né, nas equações abaixo, são equações do segundo grau, determinar o valor dos coeficientes A, B e C e o valor do discriminante. Quando ele fala discriminante, ele quer que você calcula apenas o valor do delta, que é essa letra grega aqui, ó. E o delta, a fórmula dele é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, basta você calcular o delta, você não precisa resolver a equação, ele não quer encontrar o valor de x. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço aqui, ó, é retirar os coeficientes, né? Quem que é o A, o B e o C. Então, ó, o A é 3, né? Quem que é o A? O A sempre é o número que acompanha a letra que está ao quadrado, o 3. O B sempre vai ser um número que acompanha a letra que tiver elevado a 1. No caso, é o menos 10. E o C é o termo independente, que não está com ninguém, está sozinho. No caso aqui é o mais 3. Então, eu vou pôr aqui 3. Então, retirei os coeficientes. E aí eu vou calcular o delta. Então, delta, de acordo com a fórmula, é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, esse delta aí ele é chamado de discriminante. Então, o delta, ele vai ser igual, ó, B, quem que é o B? Menos 10. Toda vez que for negativo, coloca dentro do parênteses. Então, menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que também é 3. Aí eu vou fazer esse cálculo. Menos 10 ao quadrado, pessoal, se a base é negativa e o expoente é par, o resultado fica positivo. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, vai dar 100. Aí menos, agora eu multiplico. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36. E aí eu faço 100 menos 36, que vai dar 64. Então esse é o valor do discriminante. Acabou aqui, ele só pediu isso. Ele não pediu para você resolver a equação, né? Daqui a pouco a gente vai estar resolvendo as equações aí, na questão 3. Na letra B, a gente vai fazer o mesmo processo. Porém, é o seguinte, toda vez que você for retirar os coeficientes, o A, B e C, né? Toda vez que você for resolver uma equação de segundo grau, ou se você for calcular o discriminante, essa equação sua, ela sempre tem que estar igual a zero, igual ao primeiro exemplo que a gente fez aqui. E aqui tem um 25 também atrapalhando. Então, eu preciso tirar esse 25 daqui e colocar um zero aqui. Então, como é que vai ficar? Ó, menos x ao quadrado mais 10x, então, mais 10x. O 25 está positivo, ele passa para cá negativo. Então, menos 25. Quando eu passei o 25 para cá, ele ficou igual a zero. Pronto, tá aqui. Agora sim, eu consigo retirar os coeficientes. Ó. Quem que é o A? O A é o número que está do lado da letra que está ao quadrado. Menos, se não tem nada aqui, 1. Então, menos 1. Então, tá aqui. Vou passar um risco aqui para não confundir com a outra. O B é o número que acompanha o x, elevado a 1, que é 10. E o C é o termo independente. Então, o C menos 25, é o cara que está sozinho, então menos 25. E aí eu vou calcular o delta. Qual é a fórmula do delta? Que é o discriminante. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta vai ficar da seguinte forma, ó. B ao quadrado é 10, né? O B é 10, então fica 10 ao quadrado. 4 vezes o A, que é menos 1. Toda vez que for negativo, coloca dentro do parênteses. Vezes o C, que é menos 25. Então, tá aqui. Então, eu vou ter o seguinte, ó. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. Menos vezes menos, dá mais. Mais vezes menos, dá menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25, também dá 100. E 100 menos 100, quer dizer, então, que o discriminante aqui vai dar zero. Então, tá aqui. Então, delta é zero. E o último agora, mesma coisa aqui do anterior. Ó. Esse menos 2x e esse 4 está no lugar errado. Vou ter que passar ele para cá. Então, como é que vai ficar? X ao quadrado mais 2x, né? Quando passa a igualdade, passa mudando de sinal. Tá mais 4, vem para cá, menos 4.
igual a zero. Deixa eu só consertar essa fala minha aqui. Quando passa a igualdade, se estiver subtraindo ou somando, né? Muda de sinal. Se for divisão, não muda, né? Bom, então vamos lá. Ó, o A vale 1, o B vale 2, né? Então, o A é o número que acompanha o x ao quadrado, que é 1. O B é o número que acompanha o x elevado a 1, que é 2. E o C é o número que está sozinho, que é o menos 4. Então, menos 4. Vamos lá na formulazinha do delta, né? Que é o discriminante. Delta, que é essa letra grega aqui, né? Então, triângulo. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, tá aqui. Então, delta é igual a B ao quadrado, e é 2, né? Então, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 4. E aí eu vou calcular o delta aqui. Então, delta vai ficar 2 ao quadrado é 4, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, você percebe que primeiro eu resolvo a potência aqui, tá? 4 mais 16 dá 20. Então, quer dizer que o discriminante aqui deu 20. Então, na primeira questão aí, era só para calcular o delta, né? Retirar os coeficientes e calcular o delta, né? Que é chamado de discriminante. Ok? Essa aí é a questão 1. Posso trocar a tela? Então, vamos lá. Pode sim. Beleza. Na segunda questão, essa questão aqui não deu tempo de eu explicar para vocês lá no dia. Talvez vocês tenham ficado um pouco de dificuldade. Então, vamos tentar fazer ela aqui agora. Ó, nessa aqui, ele pede para você calcular o valor de n, de modo que as equações abaixo sejam do segundo grau. Então, o que acontece? Para ser uma equação do segundo grau, pessoal, o coeficiente A, ele sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o coeficiente A for zero, isso aqui some, ó. Isso aqui desaparece. E se o A for zero, isso aqui desaparecendo, o que eu vou ter então? Eu vou ter uma equação do primeiro grau. Só que eu não quero do primeiro grau, eu quero do segundo grau. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou pegar o A, né? Vou retirar o coeficiente A aqui. Quem que é o coeficiente A? É o número, né? Ou seja, é tudo aquilo que está do lado do x ao quadrado. No caso, é o n mais 3. Esse é o coeficiente A. Só estou preocupado com ele. O B e o C, para mim, pouco importa. Aí, o que fala a teoria, né? Que para ter uma equação de segundo grau, o coeficiente A tem que ser diferente de zero. Então, eu pego que n mais 3 é diferente de zero. Ou seja, o 3 está positivo, passa para cá negativo. Então, quer dizer o quê? Para essa equação aqui ela ser do segundo grau, o único valor que o m não pode assumir é o menos 3. Por quê? Porque se for menos 3, ó, menos 3 mais 3 dá zero. Isso aqui some. Se isso aqui sumir, ela deixa de ser do segundo grau. Ela passa a ser do primeiro grau. Né? Então, aí finalizou o exercício. Mesma coisa nos demais aqui. Ó. O coeficiente A ele tem que ser diferente de zero. Essa é a condição para que você tenha uma equação de segundo grau. Quem que é o coeficiente A? É tudo aquilo que acompanha o x ao quadrado. No caso, é o 2n menos 5. E isso tem que ser diferente de zero. Como é que eu faço agora? O 5 está negativo, passa para cá positivo. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, quer dizer o quê? Que o m pode ser qualquer número, menos 5 sobre 2, né? Ou seja, 2,5. Né? Não pode ser 2,5. E o próximo agora? Mesma coisa. Quem que é o coeficiente A? É o número que acompanha o x ao quadrado, né? Ou seja, tudo aquilo que acompanha o x ao quadrado. Que é o 6 menos 3n. Esse é o A. Só que aí o A ele tem que ser diferente de zero, para que exista a equação do segundo grau. Ou seja, 6 menos 3n tem que ser diferente de zero. Essa é a condição para que exista a equação. Vou resolver. Ó. O 6 está positivo, passa para cá negativo. Aí você resolve como se fosse uma equação do primeiro grau. E aí o que acontece? Como o 3 aqui está negativo, não pode.
Então, o que você faz? Você vem cá, ó, multiplica por menos 1, certo? E aí, toda vez que está negativo do lado incógnito, você tem que multiplicar por menos 1. Menos vezes menos dá mais, 3m vezes 1 dá 3m. Menos 6 vezes menos 1 dá 6. Aí o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou ter 6 dividido por 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, qual que é o único valor que o m não pode assumir na letra C? O m não pode ser 2. Porque se for 2, isso aqui some. Aí deixa de ser uma equação do segundo grau. Ok? Então, essa aí é a segunda questão da lista 10. Posso trocar a tela agora? Pode. Beleza, valeu. Olha, na questão 3, ela é uma questão aí que pede para resolver as equações do segundo grau. Tá? Determina o conjunto de solução. Ele pede para determinar o conjunto de solução e você resolver. Então, eu vou estar resolvendo agora aqui cada uma delas aqui. Letra A. X ao quadrado menos 7x mais 10. Então, tá aqui. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau? Vamos lá. Vamos seguir o passo a passo aqui. Ó. Primeiro, retiro os coeficientes. O A é 1. Né? Quem que é o A? É o número que acompanha o x ao quadrado. O B é o número que acompanha o x, que é o menos 7, né? O termo elevado a 1. E o C é o número independente, que é o 10. Retirou os coeficientes, o segundo passo seu é calcular o delta, que é o discriminante, que a gente fez lá na primeira questão. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, ó, quem que vai ser o delta? Ó? B ao quadrado, que é menos 7, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 10. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Que o delta vai ficar menos 7 ao quadrado, dá 49 positivo. Toda vez que você tem base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. E aí eu faço 49 menos 40, que vai dar 9. Achei o delta. Agora eu vou responder a equação. Como é que eu respondo a equação? Jogo na fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Então, o que eu faço agora? Eu substituo os valores. Ó. Menos o b. Esse menos da fórmula com esse menos do exercício passa a ser mais. Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. 2 vezes o A. Mas quanto que é meu A? É 1. 2 vezes 1, 2. E aí eu tiro dois valores, né? Que é o x, uma linha, né? Então vai ter duas respostas. Quem que é o x, uma linha? 7 mais 3. Então, 7 mais 3 dividido por 2. Então, vai ficar 7 mais 3 é 10. Dividido por 2 dá 5. E a outra vai ser o x2. Quem que é o x2? Primeiro eu fiz com o positivo, né? Agora eu vou fazer com o negativo. Então fica 7 menos 3 dividido por 2. E 7 menos 3 é 4. Dividido por 2 dá 2. Ou seja, quem que é a resposta aqui dessa equação? A resposta dela, a solução, vai ser então 2,5. Então tá aí. Ok? Então, essa aí é a 3, letra A. E assim eu vou fazer todos aí, né? Passei um monte aí para a gente estar treinando isso aí. Isso é importante para vocês. Vocês vão utilizar isso aqui esse ano. O ano que vem, no primeiro ano, vocês usam tanto na matemática quanto na física. Depois no segundo ano, terceiro ano. E aí depois que você terminar o ensino médio, se não mexer mais com matemática, você não vê mais isso. Caso contrário, você vai estar trabalhando com isso aqui ainda. Ok? É uma coisa importante. Bom, a letra B, eu vou copiar ela aqui para a gente estar fazendo ela numa outra tela. Gasta um pouquinho de espaço.
Então, vamos fazer uma outra dela aqui. Então, vamos lá. A letra B, na letra B ele colocou assim, ó, x ao quadrado menos 8x mais 12 igual a zero. Então, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou tirar o ABC, então o A é o número que acompanha o termo que está ao quadrado, né? A letra que está ao quadrado, que é 1. O B é o número que acompanha o termo que está elevado a 1, que no caso é o x aqui, que é menos 8. E o C é o termo independente. Então está aqui. Então, 12. Formulazinha, delta. Delta é dado por D ao quadrado. Então, D ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então está aqui. Ó. Vezes o C. Então, quem que vai ser o delta? Ó, menos 8 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é 12. Pessoal, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então vai dar 64. 8 ao quadrado é 8 vezes 8. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 12, 48. Então o delta aqui deu 16. Então tá aqui. Aí agora, vou aplicar na forma de Bhaskara. X é igual a menos D mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o A. Tá aí. Então, quem que vai ser o x aqui, ó? Então, vamos substituir os valores. Esse menos da fórmula com esse menos do exercício dá mais. Raiz quadrada de 16 é 4. 2 vezes 1, que é 2. Então, ó, quem que vai ser o x uma linha? Basta eu somar 8 mais 4, 8 mais 4 e divido por 2. Então, vai ficar 12 dividido por 2, que é 6. Né? Então, 12 dividido por 2, 6. Vou só voltar aqui, pôr um 2 aqui, vai dar 6. E agora, o x duas linhas. O x duas linhas eu faço com negativo. Então, fica 8, tira 4, dividido por 2. 8 menos 4 dá 4. Dividido por 2, dá 2. Então, quem que é a resposta aqui? Quem que é a solução, então, na letra D? Vai ser, então, 2,6. Toda vez que eu for pôr a solução, eu vou colocar o menor valor, depois o maior. Tá? Essa aí é a letra B. Letra C. X ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Então, vamos lá. Quem que é o A, o B e o C? Ó, o A é o número que acompanha o x ao quadrado, é 1. O B é o que acompanha o x, que é 2. E o C é o cara sozinho, menos 8. Vou jogar na formulazinha do delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Essa é a fórmula. Então, quem que vai ser o delta? Ó, B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 8. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 2 ao quadrado é 4. Esse menos que esse menos dá mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 8, 32. E aí, 32 mais 4, 36. Então, tá aqui. Agora, a formulazinha de Bhaskara, que é essa aqui. Ó. X é igual a menos D, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Professor, sempre tem que escrever as fórmulas? Não há necessidade, tá? Já pode resolver direto. Se você memorizou a fórmula, você pode resolver direto. Resolver direto é partir para cá já, ó. Você escrever isso aqui. E o delta é você calcular aqui. Então, vamos lá. Esse menos aqui com o mais aqui do 2, fica menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de 36, que é 6. 2 vezes 1, que é 2. E aqui você tira dois valores, ó, x1
Então, quem que vai ser o x1? Ó, eu devo 2 e tem 6 para pagar. Então, se eu tenho 6, tira 2, sobra 4. Dividido por 2, fica 2. E o outro agora, o x2, eu devo 2 reais, né? Fui lá e peguei mais 6 emprestado, né? Que é o menos 6. Então, se eu devo 2, peguei mais 6, vou ficar devendo 8. Dividido por 2, fico com menos 4. Então, quem que vai ser a solução aqui dessa equação? A solução será, então, menos 4,2. Então, tá aqui. Essa é a solução. Ok? Essa aí é a questão D, C. Tá? Então, vamos lá para a próxima. Próxima questão é a questão DEF. Então, vamos lá. DEF. Bom, na letra D, pessoal, é o seguinte. Na letra D, ele é uma equação do segundo grau, só que ela é uma equação do segundo grau que a gente fala que ela é incompleta. Por que que ela é incompleta? Ó? Porque na hora que eu retiro os coeficientes, ó, o A é 4, o B, você percebe que não tem x, né? Igual às anteriores. Se não tem, quer dizer que é zero. E o C é menos 20. Nesse caso aqui, você pode resolver daquele jeito que eu respondi, que é delta, ou você pode colocar em evidência, né? Melhor dizendo, você pode isolar o x ao quadrado. Então, como é que fica aqui isolando? Ó? Fica até mais fácil. 4x ao quadrado é igual a 20. Lembrando que eu só posso fazer isso quando o b é zero. Se não for, eu não posso fazer. O 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica x ao quadrado igual a 20 dividido por 4. Só que 20 dividido por 4 é 5. E aí, o que que acontece? Eu não quero x ao quadrado, eu quero x. Então, como é que eu faço para assumir esse cara aqui? Eu venho cá, eu tiro a raiz quadrada. E a raiz quadrada de 5 é mais ou menos raiz quadrada de 5. Então, não é exato. Você deixa quieto ali. Então, ó, quem que é a solução, então? Quem que é a resposta? Menos raiz de 5, vírgula, mais raiz de 5. Se você fizer pelo delta, vai dar o mesmo resultado. Porém, é um pouco mais difícil, né? Então, nesse caso aqui, ele acelera um pouco, né? Isso aqui só vale quando B é zero, tá? Esse que eu mostrei aqui. Na letra E, também é uma outra equação do segundo grau incompleta. Só que agora está faltando outro termo, ó. 4x igual a zero. Então, se eu for olhar aqui, ó, o que que acontece? Ó? Quem que é o A? O A é o número que acompanha o x ao quadrado, que é menos 5. Quem que é o B? O B é o número que acompanha o x, que é 4. E se você olhar, não tem ninguém sobrando aqui, né? Se não tem ninguém, é zero. Como é que eu resolvo uma equação do segundo grau quando o C é zero? Pode resolver por delta? Pode. Então, é um jeito mais simples? Tem. O que que você faz, então? Você percebe aqui, ó, que aqui tem x, aqui tem x. Então, eu vou colocar o x em evidência. O que é colocar em evidência? É eu dividir todo mundo aqui pela letra que repetiu, que é o x. Menos 5x ao quadrado dividido por x dá menos 5x. Mais 4x dividido por x fica mais 4. E isso aqui tem que ser igual a zero. Aí o que que acontece? Quando que o produto de dois números é zero? Quando o primeiro é zero, quando o x é zero, ou quando o que está dentro do parênteses é zero. Menos 5x mais 4 igual a zero. X igual a zero não tem nada para fazer. Agora aqui já tem. Ó. O 4 está positivo, vem para cá negativo. Está aqui. Como está negativo do lado da letra, não pode. Eu multiplico por menos 1. Menos 5x vezes menos 1 dá 5x. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. Aí o 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Então quer dizer que o x vai ficar igual a 4 sobre 5. Então quer dizer que a solução dessa equação serão os números 0,4 sobre 5. Então tá aí.
Então, ó, eu só posso fazer essas duas maneiras aqui se o B é zero ou se o C é zero. Caso contrário, se não for, resolve pelo delta. Tá? Que é o próximo exemplo ali. É a letra F. Ó, na letra F, né, eu vou tirar aqui os coeficientes dele. Ó. Vamos pôr aqui. 2x ao quadrado menos 10x mais 16. Bom, então vamos lá. Quem que vai ser o A, o B e o C, né? O A é 2. O A é 2. O B é menos 10, né? É o número que acompanha o x, que é menos 10. E o C é o cara sozinho da história. No caso, é 16. Aí você percebe que tanto o B quanto o C é um número, né? Diferente de zero. Então aí resolve utilizando a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, ó, quem que vai ser o delta? O B, que é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 16. Pessoal, base negativa, expoente par, resultado positivo. Menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 16 vai dar 8 vezes 6, 48. Vamos fazer aqui. 16 vezes 8. 8 vezes 6, 48, vai 4. 8 vezes 1, 8. Com 4, 12. Deu 128. Então, 128. Se eu tenho 100 e tira 128, eu vou ficar devendo 28. E aí, o que está? Você só continua para encontrar o x, né? A forma de Bhaskara, se esse número que você encontrou do delta, ele for um número zero ou maior do que zero. Toda vez que for um delta negativo, você escreve assim, ó, não existe solução, tá? Então, toda vez que o delta for negativo, quer dizer que uma equação do segundo grau ela não vai ter solução. Por que que ela não vai ter solução? Vamos entender o porquê, né? Lá na fórmula de Bhaskara, quando você joga lá, a fórmula é essa aqui, ó. Vamos entender lá. X é igual a menos d mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Aí o que que acontece? Se você pegar esse menos 28 e substituir aqui, eu vou ter uma raiz quadrada negativa. E não tem como eu calcular raiz quadrada de número negativo, certo? Então, toda vez que o seu delta der negativo, quer dizer então que a sua solução vai ser vazia. A equação não tem solução, ok? Os reais. Então, se o delta der negativo, você já escreve. Solução não tem. Não precisa fazer essa segunda parte aqui. Beleza? Essa é a letra F. Bom, então vamos para os três últimos agora aqui. Letra G, H e I. Vamos lá. Na letra G, vamos fazer ela aqui. Letra G. Então, eu tenho aqui 6x ao quadrado mais x menos 1, igual a zero. Então, vamos lá. Tiro o ABC. O A é 6. O B é 1. E o C é o cara que está sozinho na jogada lá, está menos 1. Fórmulazinha do delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Está aí. Então, como é que vai ficar? Delta é igual a B ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 6, vezes o C, que é menos 1. Então, toda vez que for negativo, dentro do parênteses. Então, quem vai ser o delta aqui? 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 6, 24. 24 vezes menos 1, 24 vezes 1 dá 24. 24 mais 1, 25. Então, lembrando que aqui ficou positivo, porque menos vezes menos é mais. Fórmulazinha de Bhaskara agora. X é igual a menos D
mais ou menos a raiz quadrada de delta, então mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o A. Então vamos substituir os valores aqui, ó. Menos B, então menos o B, vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 25, né? Como deu um número positivo, posso continuar de boa, dá 5. 2 vezes o A. 2 vezes 6, 12. E aí, ó, quem que vai ser o x uma linha? Menos 1 mais 5, ou seja, se eu devo 1 e tem 5 para pagar, eu tenho 4. E sobra 4. Dividido por 12. Se você dividir aqui, está quebrado. O que você faz? Você simplifica. Simplifica aqui por 4. Ó. Na hora que você simplificar aqui por 4, você vai ter o seguinte: 4 dividido por 4 é 1, 12 dividido por 4 é 3. Então, ficou 1/3. E o segundo agora, o x2, quem que vai ser o x2? Eu devo 1 e peguei mais 5 emprestado. Eu pegar emprestado para mim é negativo, então ficou menos 6. Dividido por 12, o que que acontece então? Ó? Simplifica aqui por 6, fica menos 1 sobre 2. Então, quem que vai ser a solução aqui? A solução será, então, menos 1 sobre 2, vírgula 1/3. Então, essa é a resposta da letra G. Letra H. Vou fazer pelo menos TH aqui, porque está acabando o tempo. Como é que eu faço aqui, então? Ó, 4x ao quadrado. Já vou passar esse 12x que está positivo para cá, negativo. Mais 9. E vou igualar isso aqui a zero. Aí eu venho cá e retiro os coeficientes. Ó. O A é o número que acompanha o termo, que está ao quadrado. Então é 4, né? X ao quadrado. O B é o que acompanha o X, que é menos 12. E o C é o que sobrou, o 9. Então, vamos lá. Delta é igual. Agora eu vou escrever a formulazinha não, já está pronto aqui. Ó. B ao quadrado, então menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4. Ó, 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 4 também. 12 ao quadrado, pessoal, é 12 vezes 12. Dá 144. Menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 144 menos 64 vai dar quanto, hein? 4 menos 4, 0. 14 menos 6, 8. Deu 80. O delta deu 80. Certo? Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar? Ah, tá, peraí. Tem um erro aqui, né? Isso aqui não é 4, é 9. Aqui, ó. É um 9. Eu confundi minha letra aqui, ó. Então, vai mudar, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 9, 16 vezes 9, dá 144. Então, aqui, ó, a gente vai trocar aqui, ó. Aqui vai ficar 144. E aí, 144 menos 144, eu vou obter o seguinte. Eu vou obter que o delta vai dar zero. Tá? Então, delta aqui, calma aí. Então, delta vai dar zero. Se o delta deu zero, você pode continuar, de boa. Você só não pode continuar se o delta é negativo. Aí, ó, o que vai acontecer? Ó? X é igual a menos B. Então, esse menos aqui, com esse menos da fórmula, dá mais, dá 12. Mais ou menos zero, né? Porque raiz de zero é zero, dividido por 2 vezes o A. Meu A é 4. 2 vezes 4, 8. Então, o que que eu vou ter? Ó? Quem que é o x uma linha? 12 mais 0 dá 12 sobre 8. 12 dividido por 8, se eu dividir, dá quebrado. Aí você simplifica por 4. Simplificando por 4, então, vai ficar 3 sobre 2. Ok? E o próximo agora, o x2, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Ó. 12 menos 0 dá 12. Dividido por 8 vai dar quebrado, simplifica por 4, fica 3 sobre 2. Ou seja,
Toda vez que o delta for zero, pessoal, o resultado que você vai encontrar ali vai ser o mesmo, tá? Então, se o delta é zero, o resultado é o mesmo. Se o delta é maior do que zero, dois resultados diferentes. E se o delta é negativo, não tem solução, né? Igual o caso que a gente fez ali, ok? Bom, então aí, ó, como está acabando a aula aí, não vai dar tempo de fazer a letra I. E aí a gente faz a letra I, então, amanhã, tá? Aí amanhã a gente vê qual que é o horário aí, eu passo para vocês lá no grupo lá. Ou é 1h30 ou é 2h30. Vou ver com a Denise lá e amanhã eu passo para vocês. Tudo bem? E aí então faltou a letra I. Amanhã a gente faz a letra I. Ok? Beleza então, galera? Então, Beleza. falou para vocês aí, qualquer coisa aí, me chama lá no WhatsApp lá. E aí amanhã a gente tem outra aula, beleza? A gente continua esse assunto aí. Tá bom, beleza. Tchau para vocês, fica com Deus. Até a próxima. Tchau. É.